Tá legal? Para ficar legal, nós vamos sanar a sua dúvida. Nesse momento de quarentena, em que todos devem ficar isolados em suas residências e alguns serviços dos seus fornecedores não são prestados, surge a dúvida: o consumidor deve pagar a mensalidade da escola particular, da faculdade, do transporte escolar, da academia? A relação jurídica entre o prestador de serviço e o consumidor, ela se dá de forma verbal, oral ou escrita, através de um contrato. Contrato que pode ter por base o Código Civil ou o Código de Defesa do Consumidor. E nessas duas disciplinas haverão regras e princípios específicos. De antemão, deixo bem claro que a relação jurídica entre prestador de serviço e você, usuário do transporte escolar, da escola particular, da faculdade, da academia, que se insere na relação jurídica como consumidor, irá incidir a norma específica que revoga a norma geral, que seria o Código de Defesa do Consumidor. E antes de explicar para você a incidência do Código de Defesa do Consumidor nesse momento específico de quarentena, que fique bem claro algumas regras do Código Civil. Surgindo a quarentena, surge algo que modifica a relação contratual, a qual damos o nome de teoria da imprevisão, lá do artigo 317 do Código Civil. Aquelas situações, aqueles fatos imprevistos que surgem no decorrer do contrato, que modificam e tornam onerosos para uma das partes. O que deveria ter na sua base contratual, no início do contrato, é o equilíbrio entre as partes. Um presta o serviço, outro paga pelo serviço. Relação jurídica, os deveres da relação jurídica. Os benefícios, um recebe a prestação do serviço, o outro recebe a remuneração. Quando isso torna excessivo para uma das partes, critério subjetivo adotado pelo Código Civil, surge a teoria da imprevisão. Por exemplo, ao contrário do transporte escolar, nas férias, em que o consumidor paga e o prestador não presta serviço durante as férias. Por exemplo, isso é algo discutido em outro vídeo, talvez. Mas é algo previsível, que muda a relação contratual. O caso da pandemia, não. É algo que as partes não previam, algo imprevisível. Artigo 317 do Código Civil. No Código Civil, haverá esses dois elementos, tanto a necessidade como a onerosidade a uma das partes. Critério subjetivo. Nos prestadores de serviço, tanto academia, escola, transporte escolar, adotamos o Código Civil. Aliás, adotamos o Código de Defesa do Consumidor. No Código de Defesa do Consumidor, afasta-se essa teoria da imprevisão de forma ampla e objetiva, pois no Código de Defesa do Consumidor adota-se a teoria da modificação da base contratual. Essa teoria da base contratual nos remete ao artigo 5º, ao artigo 170 da Constituição da República Federativa do Brasil, que traz critérios principiológicos, princípios, junto com as regras, formam a norma jurídica. A lei, o Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil, norma jurídica, que se subdivide em princípios e regras. Bom, para você entender um pouco, o Código Civil, na relação contratual,
adotaria, no seu artigo 421, função social do contrato, que nada mais é do que uma fonte principiológica. A norma que adota, em sua maioria, como sua base, as regras jurídicas, difere daquelas que adotam como base os princípios de interpretação aberta. Princípios, quando há um atrito, um conflito entre princípios, usa-se o critério da ponderação. No caso do Código de Defesa do Consumidor em relação ao Código Civil, adota-se o critério da revogação. Da específica, revoga a lei geral. Adota-se, nesses casos de caso fortuito, força maior, teoria da imprevisão mitigada, o critério objetivo. No Código de Defesa do Consumidor, esse critério objetivo seria a onerosidade de uma das partes. Nesse caso, o Código de Defesa do Consumidor resolve pelo critério da observância principiológica, da atenção aos mais fracos. Me lembro do saudoso professor Miguel Reale, que dizia que toda norma jurídica ela tem norma, fato e valor. O Código de Defesa do Consumidor pegou essa teoria tridimensional e deu uma ampla, um up nessa base principiológica, nos valores, na proteção do menos favorecido na relação jurídica, no caso, relação jurídica. Bom, é justo em que, nesse momento em que o consumidor está em estado de isolamento e desprovido do seu ganha-pão, que ele seja amparado pela norma já prevista anteriormente, o Código de Defesa do Consumidor. Então, nessa situação, prevalece o Código de Defesa do Consumidor, em que, havendo uma alteração, e houve alteração na base contratual, em que o consumidor não recebe a prestação do serviço contratado, que este não seja forçado a arcar com a sua parte contratual, ou seja, pagar pelo serviço não prestado. Artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor. A modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou a sua revisão em razão de fatos supervenientes. Fato superveniente, você contratou prestação de serviço de transporte escolar, academia ou mensalidade escolar, serviço escolar, de fatos supervenientes que a tornem excessivamente onerosas. Prevalece a melhor interpretação em defesa do consumidor. Por exemplo, algumas faculdades, algumas escolas, por exemplo, adotaram a política de prestar o serviço presencial de forma online. Mandam uma matéria no seu WhatsApp, abrem um portal do EAD para você assistir às suas aulas. Bom, presta o serviço, mas será que esse serviço está sendo prestado da forma em que foi contratado com um professor presencial? Você tirar suas dúvidas, você questionar o professor explicar, interagir com os alunos. Se houve alteração na base contratual e a prestação de serviço da faculdade, da escola, bom, no caso do transporte escolar, não tem como prestar o serviço de forma online. Não tem como a van mandar para o WhatsApp transportar o seu filho via WhatsApp à escola. Bom, mas no caso das escolas que enviam o conteúdo via WhatsApp ou plataforma EAD, se esse conteúdo se assemelha
a plataforma é AD e o serviço não é da forma contratada, o valor pago pelo aluno deve ser na forma da prestação de serviço. Exemplo, EAD, 500 conto, presencial, 1.000 conto. Que o aluno possa ter o abatimento no valor da sua mensalidade, não pagar como aluno presencial 1.000, mas pagar 500 como a forma EAD, que é a forma prestada no momento exato. Academia, por exemplo, se o usuário da academia não está frequentando, mesmo que haja aqueles alunos que pagam prestação, pagam o contrato anual e dividem em prestações e paga mensalidade, mas o contrato é anual, que se houver o pagamento da prestação e o serviço naquele mês não foi prestado, que encerrado o contrato, um mês seguinte, um mês pago, que não foi usado o serviço, aquele usuário venha a frequentar a academia sem pagar aquela mensalidade. No caso do transporte escolar, é diferente do período de férias, que alguns prestadores de serviço cobram mensalidade no período de férias, mas eles não levam os alunos para a escola. As férias são algo previsto, programado, em que os pais podem, na relação contratual, no início da contratação de serviço, ponderar sobre essas questões. O que difere, por exemplo, já que a maioria dos contratos de prestação de serviço de van, mesmo que sejam contrato por adesão, há a liberdade lá do negócio jurídico, a teoria do negócio jurídico, em que no contrato de adesão você tem a opção de contratar ou não, de procurar outro serviço. As férias, algo programado, algo previsto. No caso, a pandemia, a quarentena, em que o aluno fica em casa e a van não o transporta para a escola, a teoria essa do Código Civil, de forma mitigada, a teoria da imprevisão, aplicada ao Código de Defesa do Consumidor, no caso, de forma objetiva, apenas o consumidor demonstra a onerosidade, ou seja, você pagou e não levou o serviço, há essa aplicação desse critério objetivo em que o consumidor não precisa pagar, mesmo que você receba lá a sua cobrança no seu WhatsApp, no seu Facebook, ou o seu vizinho traga para você a boleta, não pague. Agora, a melhor doutrina diz que você deve negociar. Se ele te cobrar e você pagar, que esse serviço seja prestado assim que acabar a pandemia, e que depois da pandemia ele não te cobre novamente o serviço prestado. Tá legal? Espero que esse vídeo possa tirar a sua dúvida e que você fique bem